O nosso episódio de hoje está muito especial. Quem aí já não teve aquela vontade de recomeçar? Ou como a gente usa mais popularmente, recalcular a rota, traçar um novo caminho. Mas a gente às vezes fica com medo, insegurança, né? Bate aquela questão, será que é possível? Será que é para mim este recomeço, nesta fase da vida em que eu me encontro? Nós vamos hoje conversar com uma pessoa muito especial que fez justamente esse processo de transição de carreira. Ela vai estar conosco para falar um pouco de como foram os desafios, o que também a motivou nesse processo, né? Como está sendo passar por tudo isso. Ela saiu de uma carreira consolidada na odontologia, precisou se reinventar na harmonização facial. Mais do que falar sobre beleza, nós vamos falar sobre saúde, sobre decisão, posicionamento, equilíbrio, os bastidores de tudo isso. Como é possível fazer uma harmonização também entre vida profissional, vida pessoal e com toda a mudança que ela precisou e ela encarou o desafio. Então, se você já pensou em mudar de carreira ou mesmo reorganizar, dar um up no seu negócio, esse podcast é para você. Vem com a gente. Nós vamos convidar agora a nossa querida Meriadna para falar um pouquinho sobre ela, se apresentando para vocês. Boa tarde, Paloma, Flávia. Boa tarde, Raquel. Boa tarde. É com muita alegria que eu estou aqui a convite de vocês para falar de um assunto tão interessante como esse. Muito obrigada pelo convite. Sou Meriadna Carvalho Dias, ingressei na odontologia aos 17 anos pela Universidade Vale do Rio Doce e me formei aos 21 anos, em 97. Então são 29 anos atuando na odontologia e 10 anos exclusivamente na harmonização facial. Seja bem-vinda, Mary. Muito obrigada por estar aqui conosco. Sua história nos motiva muito. Eu queria saber, nós queremos saber, o que te levou a fazer odontologia e por que você fez essa transição para a harmonização facial? Isso aconteceu naturalmente? Foi planejado? Bem, o que me fez fazer odontologia, na verdade, eu nunca me enxerguei em outra profissão. Eu me lembro que desde criança eu chamava as vizinhas, as amigas, minha mãe, sentava no quintal e ia brincar de dentista. Então foi uma coisa bem natural, né? Eu saí do colegial e já ingressei, primeiro e único vestibular, eu já ingressei em odontologia. E a transição foi uma coisa natural, porém guiada, né, pelo Espírito Santo, que eu sempre colocava em primeiro lugar. Depois que a odontologia ficou legalizada na área da harmonização facial, eu imediatamente providenciei a me tornar especialista. Então, paralela à harmonização facial, eu fazia também a odontologia tradicional, intraoral. Reservava, então, um dia na semana para me dedicar só à harmonização. Mas aí, então, eu senti que não estava interessante fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Quando eu recebi uma paciente e ela precisava fazer, eu sabia que ela precisava fazer um tratamento de canal ou ela tinha que fazer uma restauração, ela me pedia para fazer um botox. Então eu senti naquele momento que minha missão não estava apenas na cavidade oral, que eu tinha mais para realizar. Foi então que eu decidi realmente unir a ciência, a sensibilidade e o respeito pela individualidade de cada um. Foi natural. Ai, que maravilha. E quais foram os maiores desafios nessa transição, Meire? Teve alguma resistência familiar ou pessoal, ou mesmo do público seu já? Não, eu não tive resistência, não. Minha família sempre me apoiou em todos os sentidos, em todos os momentos. O que eu cobrava de mim mesmo era manter o respeito e a capacidade de entregar na harmonização facial o que eu consegui durante esses 20 e tantos anos. O respeito
pelo paciente, pelo ser humano que me procurava, pela confiança. Então isso foi mais difícil, eu cobrava de mim mesmo manter esse padrão. Meire, assim, a gente sabe que a odontologia, como você mesmo colocou, vai estar ali relacionada à cavidade oral. Mas a gente sabe também que estuda muito além da cavidade oral. Sim. Você acha, né, você realmente consegue ver que a odontologia dá uma base muito boa para fazer a harmonização facial? Na verdade, Raquel, a odontologia ela não só dá uma base, como ela é o principal, é a base mesmo, é a principal base. Por quê? Por exemplo, não é que eu estou desmerecendo outros profissionais, não. Mas vamos supor que um paciente chega, eu quero fazer uma lipo de papada. Na verdade, aquela pessoa não tem indicação de uma lipo. Ela tem uma pobreza, um subdesenvolvimento da parte mandibular. Então a mandíbula está retraída, está pouca, está pobre, ela desenvolveu pouca, e aí sim facilita o acúmulo de gordura. Quando a pessoa tem o queixo projetado, é raro a pessoa ter papada, porque ela tem um suporte ósseo, isso aqui. Então, na odontologia, isso é muito, né, aprendido, não só a parte óssea, como a parte muscular, a parte de vascularização, né? Então, eu acho que a odontologia, não desmerecendo as outras, mas sai um pouquinho na frente em termos faciais, porque a gente estuda muito detalhe a face. Isso é muito interessante a gente trazer, e essa pergunta ela foi proposital justamente porque às vezes a gente tem um mito de que o odontólogo, né, o dentista, como a gente fala, ele vai saber apenas dali, dos dentes, né, daquela cavidade oral. Mas é importantíssimo frisar que esse profissional, durante a sua graduação, ele faz um estudo, uma análise completa de toda a face, né, anatomia, fisiologia, progressão. Então, realmente, assim, é interessante a gente trazer isso, né? Na verdade, a odontologia, ela estuda o corpo do ser humano por completo. E mais especializada em cabeça e pescoço. Eu costumo até ter um ditado muito interessante que fala que o dentista ele tem que ter o conhecimento científico de um cirurgião, a destreza manual de um artesão, porque você esculpir um dente dentro de uma boca que está cheia de saliva, está com língua, está com dente e tem que sair uma escultura maravilhosa ali dentro. Então ele tem a destreza de um artesão e tem que ter a paciência de um monge. Não precisa demais para fazer uma harmonização caprichada. E você acha que hoje está havendo muita banalização com os procedimentos? O que você vê hoje na harmonização facial? Eu acho que não só eu, todo mundo está aí vendo, né, nas redes sociais verdadeiras caricaturas de face. Tem uma unificação de tudo. Todo mundo está saindo com a boca igual, com o queixo muito projetado, com a maçã do rosto bem evidente. Então, todo mundo parecido. Na verdade, não tem... Sem naturalidade nenhuma, né? Na verdade, as pessoas estão desarmonizadas, né? Não está harmonizando. Não, é lógico que não é geral, né, gente? Tem as exceções. Mas o que está, né, que a gente vê nos lugares, nas redes sociais, é uma coisa bem estranha. Meire, você fala muito dessa naturalidade em trazer a pessoa que busca os seus procedimentos. Você contraindica ou indica os procedimentos a depender, ou tipo, o paciente chega e você já indica tal procedimento. Eu quero fazer a lipo de papada, por exemplo. Aí se não tiver esse critério, você tem essas condutas de indicar ou contraindicar os procedimentos? Com certeza. É por isso que tem o estudo, o diagnóstico primeiro, a primeira consulta, que nessa primeira consulta a gente conversa bastante, vê qual que é a expectativa do paciente, vê o que ele está buscando. E aí sim eu vou ver se realmente tem aquela indicação, a gente fotografa, mede a face, tudo tem um porquê. Eu já tive paciente que chegou com foto de boca de artista de televisão. Eu quero essa boca. Então a gente tem que
conseguir fazer com que o paciente entenda que aquela boca é dela, daquela atriz. Não tem como aquela boca ficar na sua. A sua boca pode ficar muito mais bonita do que a dela. Os seus traços, a matéria-prima que você tem é que eu tenho que respeitar. A partir dali, eu posso fazer sim uma boca linda, de acordo com os padrões da harmonia, né, da harmonia, de acordo com a harmonia do rosto dela. Então aquela boca ficou bonita para aquela pessoa, porque aquela pessoa tem uma medida, e a outra que quer uma boca, acha que só pegou uma boca e colocou ali. Não é assim. Por isso desarmoniza. Desarmoniza. Então é muito comum na primeira consulta a gente explicar e a pessoa entender. Olha, pode ser que vai ficar até mais bonita do que a da artista, mas a dela não vai ficar igual a sua. Então, quais assim, os riscos de fazer esses procedimentos sem o preparo técnico para o cliente? O risco, tem risco funcional, tem um risco emocional, né? Você pode fazer alguma coisa que cause dano à pessoa, né, que está sendo submetida àquele procedimento. Às vezes você coloca muito preenchimento, ou às vezes você coloca o botox no lugar errado. O botox no lugar errado é fatal para a autoestima da pessoa. Você coloca o botox no lugar errado, o olho pode ficar caído 6 meses, o olhar, e não tem nada que faça reverter. Tem que esperar o efeito sair. Então isso aí precisa de quê? De conhecimento apurado, de um conhecimento profundo. Então não é só chegar e fazer um cursinho de um final de semana e achar que já está. É muita técnica, é muito treino e responsabilidade, né? Conhecimento, né? E respeito também ao que você está fazendo, porque a face é um lugar que não tem como você tampar para sair na rua. É o cartão de visita, né? Porque o que der errado aqui no corpo, você pode colocar uma roupa e tá tudo bem e vai embora. No rosto. Antigamente, a gente usava máscara, ainda dava despistado, mas agora não tem como sair. Você tem que sempre dar para o paciente o melhor. Ninguém aceita sair pior do que chegou. Então, um dos danos, né, é emocional e físico também. É isso aí, tem que estar preparado. Hoje você percebe que as pessoas estão procurando mais, né, você no caso, por autoestima, por saúde ou mais por beleza mesmo. O que você acha que está mais em foco? Eu acho que a beleza reflete na autoestima. Chega muita gente lá e fala assim, doutor, eu não sei o que eu vou fazer, eu só sei que eu estou tão baixa astral. Aí depois dessa conversa é que você vai entender que realmente, às vezes você faz um botox, a pessoa já abre aquele sorrisão no espelho, né? Eu tô me achando, todo mundo falou pra mim na rua que eu tava bonita, ninguém sabia o que era. Então, assim, tem tudo a ver com saúde, com bem-estar, com autoestima, né? Que é o que a gente coloca sempre. A importância desse equilíbrio, né, Meire? Porque às vezes uma autoestima prejudicada pode levar a uma depressão, pode levar a um problema de saúde muito mais sério. Então, realmente, a gente precisa estar atento a essas questões. E por que a gente fala sobre isso? Porque, às vezes, a gente leva como se fosse só uma questão de beleza. E não é, né? Vai muito além do que isso. Com certeza. Teve algum caso, né, desses pacientes que você atendeu? Porque, gente, Meire, ela é requisitadíssima até internacionalmente, tá? Nós precisamos falar com vocês aqui. Que te deixou, assim, marcada mesmo, você falou, nossa, teve esse paciente, me marcou. Na verdade, não, esse internacionalmente é exagero. Tem sim alguns pacientes que vêm de outros países, porque por indicação dos parentes, dos amigos, então eles vêm fazer aqui, é muito gostoso, né? Saber que a pessoa vem de longe. Mas, na verdade, o caso mais surpreendente que eu tive foi de uma senhora bem humilde, da periferia. Ela chegou para mim falando que queria consertar as orelhas de abano, que a orelha era bem para fora. Então eu fiz o procedimento, ficou bem bonito. Ela tem mais ou menos uns 40 e poucos anos. E a gente já nasce com a orelha desse jeito, né? Então ela viveu esse tempo todo com essa questão. Então